Oi, gente, boa noite. Eu sou a Isadora e junto com o Enzo a gente está aqui para dar a revisão de vocês de psiquiatria para esse OSCE. A gente vai abordar os temas das primeiras simulações de vocês, que foi ideação suicida e os transtornos de ansiedade, certo? Eu vou começar falando um pouco sobre ideação suicida e o manejo desses pacientes na emergência. Como eu falei, a gente vai abordar manejo assim, geral e alguns aspectos principais, algumas questões para o slide test, né, para o caso integrado do chá, mas a gente vai focar mesmo nos pontos principais para o OSCE de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente perguntar. Começando sobre ideação suicida. É muito importante a gente saber diferenciar esses conceitos que eles gostam de cobrar em prova, no slide test e para a vida mesmo. O que é o suicídio? É quando o paciente ele consegue, com sucesso, tirar a própria morte. E ela é autoprovocada. E ela tem que ter evidências explícitas ou implícitas de que a pessoa tinha intenção de morrer. Ela deixou uma carta dizendo, se despedindo, é uma evidência explícitas. Implícitas é quando ela manifestou o desejo antes, enfim, ela com sucesso conseguiu tirar a própria vida. Foi o agente da sua própria morte. E aí a ideação suicida, ela está pensando sobre o seu agente da própria morte. Ela está planejando seu agente da própria morte. Ela pensa sobre o suicídio. E ela pode variar, como eu vou explicar ao longo dessa aula, de acordo com a gravidade, e depende do plano e do grau de intenção. Porque a pessoa pode só falar, eu quero me matar, eu tenho vontade de morrer. São coisas bem diferentes. E aí essa pessoa pode ter data, pode ter hora, pode ter método, e esse método pode ser menos letal e mais letal. A pessoa pode tentar se matar bebendo cloreto de potássio. Ou a pessoa pode tentar se matar se jogando de um prédio de 30 andares. São métodos diferentes. E aí vai depender, essa ideação suicida vai depender dos planos dessa pessoa. E aí, como eu falei, a intenção suicida é o desejo de que esse ato autodestrutivo resulte em morte. Então, a intenção é o que eu tenho por trás do ato que eu vou fazer. É como se fosse o desejo daquele meu ato, o desejo que eu tenho naquele meu ato me mate. Eu vou atravessar a rua e eu quero que aquele carro me atropele. O meu desejo subjetivo daquele carro me atropelar. É o desejo por trás da minha ideação. E aí a letalidade é o grau objetivo do meu método. Ele pode ser muito grave, não tão grave, e ele varia, assim, objetivamente. Pode ser por medicamentos, por armas de fogo, por enforcamento. E as mulheres, normalmente, no Brasil e no mundo, elas tentam mais tirar a própria vida por envenenamento por medicamentos. Já os homens, eles tentam métodos mais agressivos, como armas de fogo. E aí, como eu falei, o suicídio, a ideação suicida, ela vai variar de acordo com o método que a pessoa, né, planeja. E aí, quais são os fatores de risco para a pessoa cometer o suicídio? Como tudo na psiquiatria, o principal fator de risco para aquilo é ter tentado previamente, é ter tido aquilo previamente. Então, a primeira coisa que você vai perguntar na sua anamnese, a primeira coisa que tiver na questão prévio, você vai marcar, porque é aquilo. Então, se chegou um paciente lá no OSCE com ideação suicida, tá querendo tirar a própria vida, você vai perguntar, foi a primeira vez que você sentiu isso? Você já teve esse pensamento antes? Você já teve essa vontade de tirar a própria vida antes? Alguém na sua família já teve essa vontade antes? Alguém na sua família morreu de suicídio? E aí, comorbidades psiquiátricas, principalmente borderline e o TAB, pacientes em mania, são mais impulsivos. Sintomas como desesperança, agressividade, impulsividade. Os pacientes que têm algumas características de personalidade, eles são mais graves, porque o paciente que não tem mais perspectiva de futuro, o paciente que está mais depressivo, o paciente que não se vê mais com planos para o futuro, o paciente que acha que não adianta mais nenhum tratamento. São pacientes assim que são mais difíceis de tratar mesmo. Histórico de abuso de substâncias, de abuso na infância, pacientes que passaram por algum estressor recentemente, desemprego, perdas, separação, pouco suporte social e familiar, e o significado do suicídio, porque é uma pergunta muito abstrata quando a gente para pensar
porque a gente pergunta aos pacientes, para você, o que significa tirar a própria vida? Para uns, vai significar alívio. Para outros, vai tirar minha dor. Para outros, vou tirar o incômodo da minha família, porque eu sou um peso para minha família. E tem outros que nem sabem. E aí a gente vai poder investigar o quanto a pessoa pensou nisso, o quanto a pessoa tá empenhada naquele plano, sabe? E doenças orgânicas também podem ser um fator de risco. Mas o principal fator de risco que a gente vai investigar, como eu já dei a entender diversas vezes, é o plano, o pensamento e o comportamento do paciente. Porque a gente vai, a partir desses três componentes, a gente vai decidir onde a gente vai tratar esse paciente, a gente vai decidir o quão grave esse paciente está, a gente vai decidir uma série de coisas que vão definir nosso manejo com ele, como a gente vai tratar esse paciente. Então, chegou um paciente para a gente vai investigar a presença da ideação suicida, a gente vai avaliar que esse paciente está com tentativa de ideação suicida. Aí a gente vai ver, você tem um plano? Como é que você pretende tirar a sua própria vida? E ele vai falar, não, eu vou chegar em casa, eu vou tomar uma cartela de remédio. E aí, você já tem um método para isso? E aí, você vai ver quão letal é esse método. E o quanto ele quer fazer isso. Se ele já tem data, se ele já tem hora, se ele já, sabe, não, na hora que meu irmão sair de casa, eu vou fazer isso, porque aí não tem perigo de dar errado. E aí, se ele já tem data, já tem hora, já tem local, já tem método, é um paciente mais grave do que um paciente que fala, não, vou me matar. E você tem planos para isso? Não. Já pensou em como você vai fazer isso? Não. Já pensou em quando você vai fazer isso? Não. Isso já é um paciente que ele tem a intenção suicida, ele tem uma vontade de tirar a própria vida, mas ele não tem planos ainda, ele não teve nenhum comportamento prévio, não tem nenhum método, mas ele é um paciente que dá para ser manejado com menos agressividade do que esse primeiro paciente que eu citei. E aí, como eu falei, um paciente de baixo risco, ele pensa em cometer o ato, mas ainda não possui um plano. O paciente de moderado risco pensa em cometer o ato, possui um plano, mas não possui método nem data. E o paciente que é alto risco, que a gente precisa acender todas as sirenes, todas as alertas. Ele pensa em cometer o ato, possui plano e meio de execução imediato. E aí é esse paciente que a gente vai ser mais incisivo, vai ser mais agressivo no tratamento e na conduta. E aí, na abordagem, a gente vai identificar as características e fatores que possam aumentar ou diminuir o risco de suicídio e de comportamentos suicidas, que são justamente a presença de planos, de pensamentos e comportamentos suicidas, presença de tentativa prévia de suicídio, presença de acesso aos métodos letais, né? E esse remédio, você tem acesso fácil, você tem acesso você fica muito sozinho em casa, você tem pouco suporte da família, você ter acesso a facas fácil em casa, não perguntando assim diretamente, mas a objetos pontiagudos em casa, enfim, esses fatores que podem aumentar esse risco de comportamento são fatores primordiais para a gente abordar. Garantir a segurança do paciente e determinar o contexto mais apropriado para o tratamento. Se o paciente chegou rebaixado no nível de consciência, se o paciente chegou machucado, se o paciente chegou agressivo, se o paciente chegou com uma tentativa, com uma vontade atual de tirar a própria vida, são situações que a gente vai tentar agir de forma imediata. Paciente rebaixado no nível de consciência, a gente vai fazer as medidas clínicas, a gente vai primeiro agir ali na UTI, no hospital, fazer as medidas de segurança para ele, né, restabelecer os sinais vitais, e aí depois a gente vai avaliar na anamnese, e aí de forma nenhuma o paciente vai conseguir voltar para casa assim normal, e vai avaliar se o paciente tem o suporte social adequado, o suporte familiar adequado, mas o paciente que tirou a própria vida, especialmente num método muito agressivo, vai precisar ser internado, e muitas vezes o paciente vai falar assim que eu chegar em casa, eu vou me internar. O paciente fala isso, você não vai deixar esse paciente voltar para casa, pelo amor de Deus. Então, o paciente que tem plano, comportamento, pensamento suicida, você não vai deixar esse paciente voltar para casa. Então, é muito importante a gente avaliar nesse momento da abordagem se o paciente tem o suporte social adequado, se o paciente tem o plano,
para tirar a própria vida, se o paciente tem ainda os comportamentos, se o paciente ainda tem a ideia, a data, se o paciente ainda pensa, mas você ainda pensa em tirar a própria vida, você ainda tem essa ideia, você não tem nenhum plano para o futuro, e aí desenvolver o diagnóstico diferencial. Você tem alguma comorbidade psiquiátrica, você faz uso de algum tratamento, porque isso pode ajudar no planejamento do tratamento. E aí você vai fazer a anamnese, avaliando todos aqueles pontos que eu já tinha comentado. Se ele teve algum gatilho, alguma perda, desemprego, divórcio, brigas na família, perguntar se ele ainda tem vontade de fazer as coisas que ele gosta, aquela questão da perspectiva de futuro, de desesperança, impulsividade, sente que a vida perdeu o sentido, pensou em pôr fim à própria vida, e perguntar se esse é um pensamento recorrente, porque às vezes é algo que vem e aí vai embora e aí nunca mais pensou, e foi algo que veio assim na consulta. Não vai ser o caso, mas enfim, é coisa de livro isso. Porque o caso do ósseo vai ser mais uma coisa de emergência. E aí pensou em como se mataria e fez planos como faria isso. Eu acho que é o mais importante, que aí a gente vai explorar a resposta do paciente. Aí, esses planos são de agora, você já pensava neles antes. E aí a gente vai explorar se esse paciente tem esse pensamento há muito tempo, que já é algo mais grave. Já tentou suicídio outras vezes? Que aí eu falei que é um fator de risco muito importante. Você se considera uma pessoa muito impulsiva? Esse pensamento de tirar a própria morte significa o quê para você? Que foi aquilo que eu perguntei, que eu falei no começo da aula, né? Que era o significado do suicídio para o paciente, que muitas vezes pode ser de alívio, pode ser de tirar um peso da família, e aí se ele está escutando vozes, porque pode ser alguma causa de psicose, pode ser uma doença orgânica, dependendo da idade, pode fazer o diagnóstico diferencial com alguma patologia, até psiquiátrica mesmo, enfim. E aí, isso aqui são... Ai, gente, desculpa. A Siri aqui no meu iPad. Enfim, aí a gente vai perguntar sobre as perguntas básicas que a gente sempre faz, tudo na anamnese, sobre álcool, substâncias, medicamentos, doenças crônicas e o histórico familiar de suicídio, obviamente, diagnósticos psiquiátricos e o histórico de abuso de substâncias, relação dentro de casa. Isso aqui é mais para anamnese, assim, geral, na ideação suicida. Na emergência, provavelmente, o que é que vai chegar? Vai chegar um paciente com ideação suicida ativa naquele momento, e aí você vai investigar o plano dele, o comportamento, os pensamentos. E aí você vai avaliar se esse paciente tiver um plano ativo, se tiver um comportamento, pensamento de ainda estou querendo tirar minha própria vida, tem um plano e tem um comportamento, você vai internar esse paciente. Você não vai deixar esse paciente ir para casa. E aí uma coisa muito importante para avaliar é o fator social, se ele tem um apoio social dentro de casa, família, com quem ele mora, como é que a família pode apoiar nele nesse quesito, porque se ele tiver apoio social e ele for um risco mais moderado, talvez ele possa tentar um tratamento, assim, em casa, mas aí só se ele tiver muito apoio, assim, não, a minha mãe pode ficar em casa comigo toda hora, me vigiando 24 horas, aí talvez a gente já pense, assim, um tratamento mais agressivo, mais em casa. Mas aí, se não for nesse caso, a gente já pensa numa coisa mais internamento. E aí, a gente também vai investigar se já tentou antes, se tem histórico na família, se é um pensamento recorrente, enfim, aquelas coisas principais. Essa questão aqui mais subjetiva é mais para anamnese, assim, não de emergência mesmo, sabe? A gente vai na emergência procurar aqueles fatores principais. E aí, qual vai ser o tratamento geral dele? A gente vai, como eu falei algumas vezes, o que é que ele vai querer cobrar de vocês? Nossa, ele vai querer onde esse paciente vai ser tratado. Ele vai ser tratado ele vai ser internado? Ele vai para casa? O que é que ele vai fazer? Ele vai ser internado se ele tiver aqueles fatores de risco que eu já falei para vocês várias vezes. Se ele tiver o pensamento ativo, se ele tiver comportamento, se ele tiver a ideação naquele momento. E aí, para todo mundo, a gente vai indicar psicoterapia, porque, enfim, psicoterapia na psiquiatria em todos os casos. E o tratamento farmacológico geral, eu vou prescrever lítio, e se ele pedir tratamento farmacológico, eu não sei se ele vai pedir, não sei como é que tá sendo os ossos de vocês, ele tá pedindo tratamento farmacológico. Se ele tiver com ideação suicida agora, se ele tiver um paciente de alto risco, fala assim, não, tô com vontade de me matar agora, você pode prescrever o lítio,
E o paciente, se o paciente for para casa, fala assim, não, eu tô me sentindo meio triste, não tô mais com essa vontade de me matar. Aí você vai falar, não, eu vou passar um antidepressivo, inibidor seletivo de captação de serotonina, que vai ser algo que vai atuar nas comorbidades que envolvem a ideação, mas ele não vai ser o efeito protetor contra o suicídio em si. Você só passou porque ele disse que não está mais com essa ideação no momento. Aí você vai explicar que ele demora 15 dias para agir, aquelas coisas que vocês já devem ter visto em sala de aula. Aí aqui eu coloquei a atitude de curiosidade da eletroconvulsoterapia, mas não é o caso para vocês. Eu coloquei algumas questõezinhas para a gente revisar as coisas que eu falei na aula. Qual dos aspectos a seguir é mais relevante como fator de risco para o suicídio? Como está gravada, né? Não tem como vocês responderem, mas eu vou tentar ir por eliminação. História familiar de abuso físico e sexual, descrição detalhada do método pensado para o suicídio, quantidade de vezes que a pessoa falou sobre o suicídio, alto grau de egocentrismo na personalidade e idade acima de 60 anos. Eu falei 500 vezes que quando a gente vai investigar um paciente com ideação suicida, a gente vai avaliar o pensamento, o comportamento e o método. Então, a gente vai o mais relevante, com certeza, é a descrição detalhada do método para o suicídio. Essa aqui, sem querer, eu já coloquei a resposta, mas qual fator, quando presente, pode ser considerado como sinal de risco elevado para a tentativa de suicídio? Está em tratamento psiquiátrico? Gente, em 2025 todo mundo está em tratamento psiquiátrico, então não. Ajudar financeiramente familiares? Não. Ter objetivos futuros bem definidos? Também não. Aquela questão de que você tem algum plano para o futuro? Aí fala, não, meu futuro é morrer. Então, se ele tem objetivo futuro bem definido, obviamente não é risco elevado. Experienciar sentimentos temporários de tristeza? Não, é a coisa mais normal do mundo, é sentimento temporário de tristeza, todo mundo sente. Então, senso agudo de desesperança é o nosso item correto. Então, qual das afirmações é a mais precisa ao identificar o risco de suicídio no paciente? Todos os pacientes com depressão têm alto risco de suicídio? Gente, todas as alternativas que tem todos e nunca estão erradas. Mas, além disso, nem todos os pacientes com depressão têm alto risco de suicídio. Eles têm, sim, um risco de suicídio, mas, assim, não é alto risco. O alto risco de suicídio vai naquela questão que eu falei para vocês, do plano, método e comportamento. Pacientes com ideação suicida sempre executam o ato suicida? Não. Porque eu já falei para vocês que a ideação suicida não é a mesma coisa que, né, ser cometer o ato suicida, porque tem aquela história lá que eu falei 500 vezes que eu não vou repetir. A história familiar de suicídio pode aumentar o risco para o paciente? Pode, tá? É um dos fatores de risco, inclusive é o segundo que eu comentei para vocês. Pacientes que falam sobre suicídio são menos propensos a cometer o ato? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isolamento social por si só é suficiente para determinar o risco de suicídio? Não, também não tem nada a ver. E aí, de ideação suicida é basicamente isso. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar mensagem. E aí, agora eu vou passar para o Enzo, que vai abordar aí o transtorno de pânico para vocês. Vou parar aqui a compartilhar. Tô aparecendo? Tá. Tá tudo certo? Pronto, vou começar a apresentar. Pronto, gente, meu nome é Enzo, né? Eu sou também o outro monitor de psiquiatria de vocês. E eu fiquei com a segunda parte da aula, deixa eu só avançar um pouco aqui, que seria os principais aspectos do transtorno de pânico e também do transtorno de ansiedade generalizada, né? Existem vários transtornos ansiosos e nós de vocês, eles optaram por tratar em específico o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu vou colocar bem direcionado para a prova de vocês, porque eu imagino que vocês estão cansados e que o OSCE tem muitos outros conteúdos. Então, transtorno de ansiedade. O que é que a gente tem que começar entendendo? Vamos tentar entender o pânico, né? O famoso transtorno de pânico. Por que é que a gente começa a entender por ataque de pânico? O ataque de pânico, a gente tem que lembrar que ele é um sintoma. Ele é um sintoma e todo mundo pode ter um ataque de pânico na vida. Não é coisa de quem tem doença psiquiátrica, é um sintoma que é comum a todas as pessoas. O que diferencia
é basicamente o contexto. E o que é o ataque de pânico? É um surto abrupto de medo ou desconforto que pode alcançar o pico em minutos e tem que ocorrer principais esses 4 sintomas físicos e cognitivos. São muitos sintomas, ninguém consegue decorar tantos sintomas. Mas assim, se uma pessoa chega no consultório ou chega no caso de vocês, que muito provavelmente vai ser uma emergência, né, uma UPA, é o medo de morrer com alguns sintomas adrenérgicos, com uma inquietação, entendeu? É fácil identificar. Então, uma pessoa que pode ter uma palpitação, sudorese, um tremor, pode ter um medo de perder o controle. A pessoa que ela está com medo de morrer, por si só, ela já deve estar com um ataque cardíaco, ela já deve estar se tremendo, ela já deve estar com uma sensação de calor. Então, é fácil identificar. Você não precisa se atentar a esses sintomas, não, você já tem muita coisa para decorar. Então, entendam que basicamente é esse surto abrupto de medo, e normalmente ele vai chegar com medo de morrer. A maioria das vezes é a principal queixa. Então, se começar o ócio de vocês, a atriz, o ator falar já, não, é porque eu estava em casa e do nada deu um medo, eu fiquei com medo de morrer. Então, aí vocês já matam, porque muito provavelmente ela teve um ataque de pânico. E aqui a gente tem que lembrar que esse ataque ele pode ser predisposto por algumas substâncias. Então, a pessoa que usa muita cafeína ou que usa drogas ilícitas ou lícitas, né, tipo álcool, também pode ser um gatilho para esse ataque de pânico. Mas quando é que isso daqui é realmente patológico? Porque a gente tem que lembrar, ataque de pânico é um sintoma, não é um diagnóstico. Se na prova de vocês fizerem a anamnese bonitinha e no final falar que aquilo ali, o diagnóstico dela é ataque de pânico, vocês não vão ganhar todos os pontos. Ela pode ter tido um ataque de pânico, mas esse não é o diagnóstico final dela. O diagnóstico mesmo é o transtorno de pânico. E o que seria o transtorno de pânico? Bom, o ataque de pânico é basicamente o sintoma guia, né? A principal coisa acerca do transtorno de pânico. E o transtorno de pânico seria quando você tem ataques de pânico recorrentes, sendo que inesperados. É aquela questão que eu conversei. Todo mundo pode ter um ataque de pânico na vida, pelo menos um na vida, sendo que depende muito do contexto. Uma coisa é, por exemplo, a gente está lá dirigindo e se acidenta, pode até ter se machucado, mas pelo medo do nada começa a ter aqueles quatro ou mais sintomas físicos ou cognitivos, um medo de morrer, e aí começa a ter um ataque de pânico. Isso é, assim, dependendo do contexto, é totalmente normal. Você acabou de se acidentar, você realmente poderia ter morrido, existia um risco, todo mundo pode ter. Às vezes uma prova que você quer muito, e aí você está com medo, não está preparado, um dia antes você pode ter um ataque de pânico. Pelo contexto, é favorável. Mas, por exemplo, você está lá, passou o ósseo, passou toda a semana de prova do vertical, tá lindo, bonito no sofá, e aí do nada, medo de morrer, começa todos aqueles sintomas. Já é um pouco, o contexto já não é favorável. Você estava no sofá, estava assistindo TV, estava vendo TikTok, e aí foi e começou a ter esses sintomas. Isso já é inesperado, e se você tiver isso muitas vezes, isso pode caracterizar um transtorno de pânico. Mais especificadamente, se você tiver ataques sucedidos por um mês de preocupação persistente. E uma coisa que é característica desse transtorno é que esses ataques eles podem trazer consequências ou alteração significativa do comportamento. No rosto de vocês, no chat de vocês veem muita questão lá do ônibus. Eu acho que nesse foi o mesmo caso, né, de uma paciente que ela chegou, ela teve um ataque de ônibus e ela nunca mais pegava ônibus porque ela tinha medo de ter ataque. Mas isso é qualquer coisa. Uma pessoa que, sei lá, sempre que ela come tal comida, ela tem um ataque de pânico, ela evita comer aquela comida achando que tem alguma relação. Então, o problema, a gente tem que lembrar, é o medo, tá? Então, é importante, tudo na psiquiatria, tanto aqui como no transtorno de ansiedade generalizada, focando no ócio, mas em tudo na psiquiatria, a gente tem que descartar causas orgânicas, porque o diagnóstico psiquiátrico é uma coisa de exclusão, né? Então, aqui a gente tem que excluir feocromocitoma, que é um tumor na medula lá da glândula adrenal, né? Hipertireoidismo, se ele usa substâncias. Então, lembrem nós de vocês. Eu errei isso, eu esqueci de descartar algumas causas orgânicas no nosso. Era hipertireoidismo
e você tem que perguntar, você usa alguma substância ilícita, você usa alguma substância lícita, deixem isso bem claro na anamnese, porque isso vai estar lá no negocinho dos pontos de vocês. Pronto. Transtorno de ansiedade generalizada. Esse daqui é o segundo, que pode ser uma da simulação de psiquiatria, e é basicamente uma crise de ansiedade que ela vai, né, lhe assolar por muito tempo, e isso acaba trazendo prejuízo funcional significativo na sua vida. E aqui a gente tem que entender que a gente tem que diferenciar ansiedade adaptativa e ansiedade patológica. Do mesmo jeito que o ataque de pânico, que todo mundo está suscetível a ter, né, suscetível não, todo mundo pode ter alguma vez na vida, todo mundo é um pouco ansioso, em graus diferentes, né? Todo mundo pode ter uma ansiedade durante a vida, durante algum momento. Isso não necessariamente é uma doença, não é só porque você se sente ansioso que você tem transtorno de ansiedade generalizada. Por isso a gente tem que diferenciar. Ansiedade adaptativa é aquela que basicamente todo mundo tem. É o medo, é o desconforto de alguma coisa que é nova ou que lhe causa um pouco de medo. Por exemplo, vocês, o Ossi, você é dia 31, no domingo à noite, vocês estão... Alguém já está... Não, precisando de nota não, porque é o primeiro Ossi, mas alguém está com muito medo do Ossi e fica com medo da prova, acaba dormindo mal porque está com medo da prova. Essa ansiedade é patológica? Não necessariamente. Tem gente que liga muito para a nota, tem gente que tem muito medo de prova. Você pode ter se você for uma dessas pessoas, você tem uma certa ansiedade um dia antes, é completamente normal. Não necessariamente isso precisa de tratamento, pelo menos medicamentoso. Agora, você sabe que você tem os dia 31 de março. Em janeiro, você começa a perder o sono por causa disso, você começa a ter inquietação, irritabilidade, queixas de ansiedade para uma prova que vai vir daqui a 2 meses, isso já é um pouco diferente. Isso dá para ser aplicado em vários contextos, mas nesse caso a gente já visa um pouco uma ansiedade patológica. Aqui a gente tem que cumprir critérios. No transtorno de pânico é simples, o critério é basicamente ele ter os ataques sucedidos por 1 mês de preocupação persistente com crise. O problema é ter o medo da crise. Aqui a gente também tem critérios, sendo que aqui é ABC. E vocês lembram, quando é letra, quando é número, a gente normalmente tem um número, tipo 4 de 12. Mas quando é letra, a gente tem que cumprir todos. Então, tem A, B, C. Ele tem que ter os critérios A, o B e o C. Qual é o A? É basicamente ter ansiedade de difícil controle por pelo menos 6 meses. O B são as questões dos sintomas, são as queixas físicas. De novo, não é necessário vocês decorarem. Normalmente, quando a gente está de frente da ansiedade, é um pouco óbvio, a ansiedade típica é um pouco óbvio que é aquela. Mas inquietação, fadigabilidade, dificuldade de concentração, aqui não tem mais insônia, tensão muscular, dificuldade em conciliar, dificuldade em conciliar e manter o sono seria a insônia, então a gente já pensa em sintomas de ansiedade. Isso com 6 meses a gente já acende a luzinha, nossa, isso deve ser um transtorno de ansiedade generalizada. E para complementar, o C vem para fechar o diagnóstico, que seria trazer prejuízo funcional na vida da pessoa. Se a pessoa tem todos esses sintomas, por exemplo, a pessoa tem o exemplo que eu falei da prova, que 2 meses antes ela tem medo da prova, mas não mudou em nada a vida dela, ou ela não, se ela continuou tudo normal, ela só dá aquele friozinho na barriga, mas ela não fica com insônia, não fica com nada, ela só ficou ansiosa para a prova, mas isso não é necessariamente uma doença. Agora, se trouxe um prejuízo, se ela começou a ter insônia, se ela ficou estudando demais ou estudando de menos, isso daí a gente já fica olhando porque está trazendo um prejuízo para essa pessoa. E aqui entra aquela história. Ataque de pânico é um sintoma, não um diagnóstico. E o ataque de pânico aqui, ele pode ser presente. Muitas vezes uma pessoa numa crise de ansiedade também desenvolve um ataque de pânico e não necessariamente ela tem um transtorno de pânico. Por isso que a gente tem que diferenciar bem as duas condições. Pronto. Então, anamnese. Aqui eu trouxe para vocês como se fosse o comando de porta. Normalmente, pelo menos as 2 provas que eu vi, contando com a minha, vocês estão na UPA, vocês não são o psiquiatra, né? Então, aqui. Isso daqui seria o que está no comando de porta, né? Está um pouco grande, mas... HDA. Paciente buscou atendimento na UPA, Praia do Futuro, após sair de uma palestra em sua faculdade
por um surto abrupto de medo em relação ao seu futuro, apresentando palpitação, sudorese e tremores. Vocês viram isso na porta. Então, relata que há 8 meses não está conseguindo concentração suficiente para estudar e tem estado muito tenso. Afirma que está bem preocupado em relação às provas de residência por não estar conseguindo se concentrar em seus estudos. Refere não estar conseguindo dormir bem, pois fica durante horas pensando em vários afazeres, preocupações, sente-se desconfortável e irritado quando é questionado em seu rodízio no internato, visto que afirma ter sensação de branco. Pronto, e agora? Como é que a gente vai conduzir esse caso, né? A gente está na UPA e a gente tem que começar a fazer a anamnese dele. Tá dando para ouvir muito latido, Lucas? Eu acho. Mas, enfim, eu acho que não vai atrapalhar tanto, não. Continua, tá dando certo. Pronto. Então, beleza. Aqui ele foi o comando de porta. Como é que a gente conduz essa anamnese? O básico, pelo menos 5 elementos da identificação, isso vai valendo ponto. Lembra que, como provavelmente não cai exame mental, como aqui a psiquiatria vai ser a anamnese, façam ela bem caprichada. Identificação, pelo menos 5. Então, nome, sexo, idade, etnia, estado civil, profissão, naturalidade, procedência e religião. Eu, normalmente na psiquiatria, eu gosto muito de focar em questão de religião, até porque se no começo vocês não souberem se aquilo ali é ideação suicida ou transtornos ansiosos, religião é um fator protetor, talvez você pode jogar na conduta, e aí eu gosto de perguntar na psiquiatria. Queixa principal, qual é que é o motivo da consulta? Na HDA, a gente vai... Aqui o principal é diferenciar de TAG para transtorno de pânico. Então, a gente vai saber a gente vai ver se ele está tendo um ataque de pânico. Será que esses sintomas que ele está tendo é um ataque de pânico ou ele só é uma ansiedade generalizada? O que é que ele estava fazendo quando começou, para saber o contexto, qual a frequência para o caracterizar tanto a ansiedade quanto o transtorno de pânico. O tempo está nas duas doenças, a gente tem que saber um tempo específico, né? E os sintomas, né? Na anamnese também a gente tem que focar na HPP, comorbidades, a gente tem que lembrar. Na psiquiatria, e isso é regra, quer dizer, basicamente regra, a comorbidade, ela não é exceção, ela é regra. Então, não é que nem todo mundo que tem diabetes necessariamente tem hipertensão. A pessoa pode ter só diabetes, mas na psiquiatria, na grande maioria dos casos, alguém que tem alguma doença vem com comorbidade. E a comorbidade aqui é outro diagnóstico. Então, normalmente, quem tem depressão pode vir com ansiedade, quem tem ansiedade pode vir com depressão ou outros diagnósticos, mas geralmente acompanham. Então, não esqueçam de perguntar. Pode ser que o outro diagnóstico dele seja um diagnóstico psiquiátrico bem diferente de alguma coisa ligada à ansiedade e já está em tratamento, mas vocês têm que saber, porque às vezes vai que não tá em tratamento e isso está causando a condição. Então, sempre lembrar de caracterizar bem tudo que o paciente tem. Tem que saber se ele toma algum remédio. Só no remédio vocês podem também descobrir outras comorbidades. Então, também perguntem de comorbidades fora da psiquiatria, diabetes, hipertensão, ou se ele tem algum diagnóstico, tipo hipertireoidismo, feocromocitoma, aqueles diagnósticos para descartar a causa orgânica, né? História social, é muito importante a gente saber se o paciente usa alguma droga, principalmente. Então, bebe, fuma, usa substância química, perguntem isso. Eu esqueci de perguntar de drogas ilícitas, e eu acho que é um rombo, assim, eu acho que é um ponto na coisa de vocês, uma coisa assim, tem que perguntar, porque pode ser a causa, inclusive. História familiar, muito parecido com a questão da ação suicida, quem tem pessoas na família com um diagnóstico tem suscetibilidade, então se tem a mãe tem transtorno de pânico, a gente pode já apontar, pô, eu estou pensando eu não sei se é ansiedade e transtorno de pânico, mas a mãe dele tem transtorno de pânico, se você realmente não souber nada, aí você chuta transtorno de pânico, mas vocês vão saber, porque vocês estão prestando muita atenção aqui na monitoria. Pronto, conduta. Eu imagino que todo mundo tem entendido os dois diagnósticos que eu falei até agora, e aí agora a gente só tem que entender a conduta. Pronto. Aqui vai dividir em crise e sem crise. A gente tem que lembrar que o paciente que chega, como a gente está no UPA, tanto ansiedade como ataque de... Ansiedade normalmente é mais ambulatório, mas transtorno de pânico, ele chega desesperado na UPA. Então, a gente não vai falar, toma esse remédio, daqui a um mês tu melhora. A gente tem que tentar ajudar ele agora, entendeu? Porque ele está desesperado, ele realmente acha que vai morrer. Como é que a gente trata? As duas condições. O tratamento medicamentoso, benzodiazepínicos.
todo mundo acho que sabe o que é um benzo, né? O famoso Rivotril, sendo que aqui tem um medicamento muito melhor que o Rivotril, que seria o alprazolam, né? O composto alprazolam, que você vai fazer no começo da crise. Ele vai deixar o paciente realmente mais rebaixado, e o intuito é diminuir, rebaixar o sistema nervoso central, né? Lentificar, para que a pessoa tenha poucos sintomas do transtorno de pânico, da ansiedade. Se você usa como principal a prazolam no começo, para o remédio que realmente vai fazer efeito funcionar, que seria o ISRS, o inibidor seletivo da captação de serotonina, né? Que são basicamente a fluoxetina, a paroxetina, a gente tem vários. Escolham o que vocês, assim, eu normalmente, para mim, o que funciona, o que pode funcionar para outras pessoas, escolham um preferidinho de vocês e vocês passam no ósseo, porque qualquer um aqui vai estar servindo. Em geral, sertralina, fluoxetina tem SUS, peguem o seu preferidinho e vão para a prova sabendo ele. Então, fluoxetina de 3 a 4 semanas para surtir o efeito, sendo que ela demora. Se você der para a pessoa na crise de ansiedade, não vai mudar em nada a vida dela. O que realmente vai mudar é o prazolam, sendo que a gente tem que lembrar, benzodiazepínico é um medicamento que vicia, né, causa dependência, e você cada vez mais tem que aumentar a dose. Fora outras patologias que o remédio pode causar. Então, não é um remédio que a gente vai deixar para sempre. Tá aqui 1 a 2 semanas, mas normalmente pode deixar até 3 meses. O que é importante? O paciente tem que voltar para você retirar esse remédio assim que o ISRS começar a fazer efeito. Como é não medicamentoso, né? É o protocolo acalme-se ou conversar com o paciente. Existe essa questão do protocolo, que está aqui no próximo slide, né? Seria o acalme-se, que basicamente pode ter nos objetivos de vocês, uma pessoa está com um ataque de pânico e você tem que tá com um ataque de pânico, a gente não sabe se é um transtorno, se é um ataque isolado, ou se é uma manifestação de uma TAG, por exemplo, e a gente tem que acalmar ele. Tem esse protocolo, que normalmente, se você gosta de decorar, decore e vá com isso, mas, gente, é acalmar a pessoa, não precisa de decorar nada. Tirem o que tiver da cabeça de vocês, peçam para a pessoa fechar os olhos, pensar em alguma coisa, fale que você está lá. O que o avaliador realmente quer aqui é saber empatia e que você não faça algo muito absurdo. Se você falar só se acalme e foi isso, obviamente você não vai receber muita coisa se receber, né? Mas se você falar, pense num relógio, pense numa coisa que você gosta, aquela história, feche os olhos e pense num campo gigante, uma coisa assim, isso vai servir, entendeu? O importante é tentar acalmar o paciente. Se vai funcionar na prática mesmo ou não, eu já não sei, mas na prova é só acalmar o paciente. Mas se você quiser, né, tem medo de dar algum branco, pode ir com o decorado, seria o acalme-se aqui. Esse seria o não medicamentoso. Exame. Porque vai terminar em 15 minutos, mas já está acabando aqui a monitoria. Pronto, exames. Lembrar, gente, diagnóstico psiquiátrico é diagnóstico de exclusão. A gente tem que descartar as causas orgânicas. Então, a gente pede hemograma, pede TSH para ver se tem algum hiper ou hipotireoidismo. A gente vai ver o ECG dele, eletrólitos, vitamina B12. Tem que sempre pedir esses exames aqui, porque a gente quer buscar descartar a causa orgânica. Pronto. Sem crise, né? Aquilo ali seria com crise. E sem crise seria realmente só o ISRS. Aqui sai o alprazolam, afinal o paciente já não está tendo mais a crise, e fica realmente o medicamento que vai controlar a patologia dele. O não medicamentoso seria a psicoterapia, que, né, a Isadora falou, psicoterapia para todo mundo na psiquiatria. Mas, basicamente, basicamente isso, né? A gente vai fazer psicoterapia para esse paciente, sendo que se vocês, para fechar, falem que é a TCC, eles gostam muito da cognitivo-comportamental e mudança de hábitos. Então, a gente sabe, atividade física, uma mudança de dieta, isso tudo ajuda na ansiedade, e técnicas de relaxamento também. Vamos lá. Para levar o 10, a gente tem que lembrar, Isso, eu falo porque na minha eu errei. Vocês têm que lembrar que vocês estão na UPA, vocês não são um serviço especializado. Na minha,
Na minha cabeça, eu cheguei como se eu imaginando que eu era o psiquiatra. Mas não, vocês estão na UPA como um médico generalista. Então, tem que lembrar, no final de tudo, por mais que você tenha tratado com excelência, você tem que encaminhar para um psiquiatra. Esse paciente tem que ir para um psiquiatra. Você tem que orientar sobre os efeitos do ISRS. Então, fluoxetina não era de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Nesse meio tempo, o paciente pode ter dor, náuseas, todos aqueles sintomas gastrointestinais. Então, você tem que falar, porque senão ele pode achar que é alguma condição, alguma outra doença, que costuma demorar 15 a 30 dias, né, que são as 2 a 4 semanas. Reforçar o potencial risco dos benzodiazepínicos, a gente tem que lembrar, você não pode falar, alprazolam vai daqui a 30 dias. Fale, eu vou dar o alprazolam, você tem que voltar daqui a 30 dias, porque eu vou ter que reavaliar esse medicamento. É um medicamento que ele causa vício, que ele causa muita dependência e que a gente coloca no começo só para controlar a crise enquanto o remédio faz efeito. Basicamente, falem isso, tem que reforçar que o benzodiazepínico não é para sempre e também não é só para falar, a gente volta de 30 dias, a gente tira e pronto. E reavaliar, né, novamente, peçam para ele voltar para o psiquiatra, encaminhem para o psiquiatra. Pronto. Eu trouxe só uma questão, que seria a etiologia do transtorno de pânico, ainda não é claramente esclarecida. Eu vou dar pausa para vocês lerem, e aí vocês respondem. Eu vou passar em 3, 2, 1. E aí todo mundo acertou, porque a resposta é a letra C. Sei que todo mundo vai tirar 10. Cafeína pode induzir sintomas similares de descontrole central de estação autonômica. Basicamente, a gente viu lá que quando a gente fala de substâncias, drogas ilícitas, a gente está falando de álcool, cocaína, a gente está falando, né, daquelas drogas, mas a cafeína é uma droga, né? A cafeína é uma droga que pode causar esses sintomas. Quase todo mundo toma café, e isso às vezes pode parecer besta, mas pode estar causando muitos sintomas de ansiedade na pessoa. Nesse caso aqui, a cafeína pode induzir sintomas similares. Eu acho que não preciso explicar o porquê da cafeína, acho que nem chega a cair no slide teste de vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida dessa questão, pode mandar para mim no privado. Pronto, então a questão é coisa de neurotransmissores, né? São envolvidos a norepinefrina, a serotonina e o GABA. Então a gente tem que lembrar que a serotonina ela está muito envolvida com as questões das respostas do transtorno de pânico. O GABA, ele normalmente está reduzido, porque a gente tem uma hiperativação do sistema nervoso central. A pessoa fica inquieta, a pessoa tem realmente esses sintomas. A etiologia do transtorno também pode estar ligada ao descontrole central, que aqui seria os locais de produção desses neurotransmissores, e isso pode estar ligado justamente também para o uso da substância. Então, em resumo, maior efeito da noradrenalina e serotonina e menor antagonismo do GABA. Isso aqui eu só especifiquei porque caiu umas 2 questões lá de teste, então vai que cobram isso aí, e isso não vai cair no OSCE, então não se preocupem não, essa última questão aí. Pronto, aqui a gente abordou as 2 questões, e se vocês tiverem dúvida, mandem para a gente, por favor, mandem para a gente não quer ninguém chegando com dúvida ou ficando chateado com a gente, então espero que todo mundo tenha gostado da aula e que tire 10 aí no OSCE. Pelo menos na parte de psiquiatria vai dar tudo certo, né? Tchau, gente. Muito obrigada aí pela atenção e qualquer coisa, podem contar com a gente, viu? É isso.